Renato admite erro, derrota no Clássico e reforço recusa Fluminense. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do BTB Esporte. Aqui vocês também ficam sabendo sobre muito Fluminense. Flusão joga, Flusão tá aí nas competições e você fica sabendo sempre aqui com o BTB Esporte, beleza? Ó pessoal, antes de começar, né, nessas notícias do dia, tá? Vamos falar sobre nossas metas, pessoal. Nossas metas é 100 likes, tá? Então só você apertar esse botãozinho que você já vai estar me ajudando, beleza? Nessa nova caminhada aí do BTB Esporte, beleza? E também chegar à meta de 400 mil seguidores inscritos, né, aqui do canal do YouTube, beleza? Beleza, pessoal? Então é isso, tá? E também antes, ó, fale da Alfa, tá? A Alfa Bet sempre tá aqui com a gente do BTB Esporte em todos os lugares, tá? Lá tem as melhores cotações do mercado, as melhores, para você fazer aquela apostinha básica. Então, sempre que você quiser fazer aquela apostinha lá, aquela fezinha, pode fazer na Alphabet, que lá é muito 100% confiável, né? O Brasil tá aí, tudo é registrado aqui no Brasil, tá? Enfim, ó, Libertadores, Sul-Americana, apostar no Fluminense, na vitória, no empate, o que você quiser, tá bom? Tem até a Liga dos Campeões, até o Campeonato da Mauritânia vai ter. Então, pessoal, relaxa que com a Alphabet tudo é possível, tá? BTB Esporte e também está sempre em todos os lugares juntamente com a Alphabet, beleza? Vamos falar sobre o Flusão, pessoal. Vamos lá. Flusão acabou perdendo esse clássico contra o Flamengo 1-0, cara. 1-0 aos 39 minutos do segundo tempo. No finalzinho da partida, né, depois do Renato Gaúcho conseguir segurar o jogo inteiro, né? Teve o gol do Pedro, cara. Pedro consegue marcar um gol. Gol do Lei do Ex, né? Mais um Lei do Ex aí contra o nosso Flusão, né? Enfim, ele chega a 9 gols, né, nos 20 jogos que ele já jogou contra o Fluminense, né? O nono gol dele contra a equipe do Flusão, né? Enfim, fica muito complicado, né, essa situação. Mais uma derrota em clássico, né, que é muito importante. Tem que vencer clássico, tem que jogar bem. O Fluminense jogou bem até, mas não conseguiu ser superior ofensivamente, né? Não teve também tantos destaques no ataque e acabou tomando o gol no final da partida. E assim, um clássico morno, né, com poucas chances, não teve tanta emoção assim, né? Realmente, o que foi ali foi um erro, realmente foi um erro de defesa, né, no final do jogo, né? Enfim, o Fluminense perde seu segundo jogo seguido, né, depois de voltar do Mundial de Clubes, né? Então agora tá na oitava colocação do Brasileirão, tá aí com seus 20 pontos. É complicado, mas temos que seguir, até porque quarta-feira que vem, daqui a 3 dias, já tem jogo duro também contra o Palmeiras, aqui também no Maracanã. Fora de campo também temos uma notícia muito importante, mas acaba sendo ruim, né? O atacante colombiano Inestrosa, é complicado o meu nome dele, né? Inestrosa, Marino Inestrosa, né? Alvo do Fluminense, também do Palmeiras, também do Botafogo, né? Mas ele estava já encaminhado com o Fluminense, né? O Atlético Nacional, o time colombiano que ele joga, né, conseguiu vencer a partida, né? E após o jogo, ele foi lá dar entrevista para o repórter, né? E aí acabou dizendo que gostaria de cumprir o seu contrato lá na Colômbia, lá no Atlético Nacional, que vai até 2028. Então pretende ficar no clube até 2028. Então ele não dá indícios que, mesmo que estava acontecendo uma negociação com o Fluminense, ele responde que gostaria de ficar no clube até acabar o seu contrato lá na Colômbia. Isso pega de surpresa, né? A diretoria do Fluminense, porque já estava meio que contando já com o jogador, né? Claro, com a saída do Arias, que é uma perda gigantesca, né? Mas também já pensando na chegada do atacante colombiano de 23 anos, muito novo, inclusive já passou também na base do Palmeiras, lá nas categorias base, né? Acontece que voltou para o seu país e realmente jogou bola, tá jogando muita bola, né? Até porque também tem mercado europeu. Até porque considera o jogador como um novo Arias, né? Como bem disse o Mário Bittencourt, né? O presidente do Fluminense disse que as características que ele tem, que o Inestrosa tem, batem muito com o Arias, né? Então, assim, ele realmente faria uma grande diferença aqui no Fluminense. É claro que não é a mesma pessoa, tá? Mas eles têm características bem parecidas, tá? Também ser um velocista, rápido, driblador, né? Que saiba jogar no meio campo, que saiba comandar ali a bola certinho, sabe? Que tome conta do jogo, como sempre o Arias fez. Em qualquer posição ele estava ali presente, como o Martinelli foi hoje. O Martinelli estava presente, né, no jogo contra o Flamengo, em todo lado dos campos. Tá? Então, assim, complicado. É complicado essa notícia do Destroza, mas a gente fica aí esperando e vendo como que vai acontecer, se vai acontecer, se o Fluminense realmente vai fazer essa proposta, até porque tinha essa negociação já encaminhada por conta de uma compensação financeira, mas o Kevin Serna, né? E agora o jogador colombiano,
né, lá do Atlético Nacional, ele dá meio que para trás. Ele diz que não sabe se realmente gostaria de vir, porque ele quer ficar no clube até cumprir o seu contrato de até 2028. Mesmo assim, o Fluminense vai continuar no mercado. O Mário Bittencourt já tinha dito que mesmo contratando ele ou não, né, na coletiva de despedida lá com o John Arias, né, ele já tinha dito que contrataria também outras peças. Inclusive, se também não conseguisse contratar algumas que ele já pensa, né, que ele já tem na mente, né, no scout, algumas contratações de passes livres, né, no caso, jogadores que estão sem contrato, que estão sem clube. Então só pagaria aí o salário e as luvas. Então também, de certa forma, seria até um achado, né? Seria até bom, seria mais barato, porque só ia pagar o salário e as luvas, né? Não seria uma contratação, pagar milhões e milhões para um time, né? Então, enfim, também seria uma boa para o Fluminense achar reforços, inclusive do meio para frente, porque defensivamente eu vejo o Fluminense bem, tá? O Fluminense está conseguindo se defender, né? A gente viu no Mundial. Foi muito bem o Fluminense, muito bem mesmo. A defesa com 3 zagueiros, né, e dois laterais, 2 alas, tá bem, tá legal, tá ok. Né? Agora, realmente, eu vejo que na parte ofensiva, né, se já com a área estava meio complicado, porque Cano e o Everaldo não tomam mais conta do recado, né? Beleza, chegou agora o John Kennedy. Ok, beleza. Reforço e tanto, tá? Mas mesmo assim não dá para contar só com ele, né? E agora também sem o Arias complica mais ainda. Então, o Fluminense tem que correr atrás no mercado, tá? Fecha lá em setembro, no início de setembro a janela, tá? Então, por enquanto está aberta. Temos aí mais um mês aí aberta, né, para contratação. E espero que o Flusão contrate e bem, tá? Renato Gaúcho teve que abrir a boca após esse jogo, nesse clássico contra o Flamengo, né? Após a derrota, o Gaúcho teve que falar na coletiva de imprensa e teve que se desculpar, né? Teve que dar a sua desculpa ali. Mas assim, ele disse que errou. O Fluminense errou. Teve uma frase aqui que me chamou muita atenção. Ele fala assim: de novo com falha nossa, de novo com a nossa falha, de novo mais uma falha, acabamos tomando gol no final, né? Essa desatenção custou caro. Custou muito caro, Renato. Custou muito caro. Mais uma desatenção, né? A gente sabe que a defesa ela está um pouco mais sólida, tá? Mas mesmo assim, acontece. Mais uma vez, no final do jogo, a defesa acaba tendo uma desatenção. Essa vez, no jogo de hoje, foi do René, né? Ali. Não só do René, mas também na marcação do Léo Ortiz, né? Quando o Léo Ortiz sobe para cabecear, não tinha ninguém para brigar com ele ali, né? Então, assim, complicado o Guga também. Se eu não me engano, também quem brigou com ele ali foi o John Kennedy, né? Que tentou subir, mas enfim, nada aconteceu, né? E essa bola chega pro Pedro, que o René também desatento, e acontece o gol do Flamengo. Então você vai ficar aí com algumas frases do Renato Gaúcho. Taticamente, a minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. E num lance que a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. Essa desatenção que a gente teve também no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, nós pagamos caro. E hoje, mais uma vez, infelizmente, o jogo estava bem controlado, disputado. Qualquer uma das equipes poderia ter ganho o jogo de 1-0, o Flamengo ganhou, o Fluminense poderia ter ganho, o jogo poderia ter terminado 0-0. Um clássico foi bastante disputado, mas infelizmente nós tomamos esse gol no final. E o John Kennedy está de volta. Ele falei com ele antes mesmo de ele voltar para o clube, e falou que veio para nos ajudar, então as oportunidades vão aparecer. É mais uma opção que eu ganho. Nós estamos jogando a cada 3 dias, praticamente uma decisão, e você tem que colocar aí na matéria, é o seguinte que eu vou te ajudar na tua matéria. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras foram para o Mundial. O Fluminense foi o último clube que saiu do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias. Fizeram uma pré-temporada. Estão descansados. A gente vem no tiroteio. A gente vem numa pegada forte. Não tem como colocar a mesma equipe a cada 3 dias. Os jogadores querem jogar, vão entrar e o adversário vai atropelar a gente. E outro exemplo que eu vou te dar, que não tem nada a ver, mas vou dar exemplo, é o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro fez pré-temporada, eu acho que fez o 3º jogo hoje. Havia feito 2 jogos, fez um contra a gente, deve ter feito um outro. Mudou meio time. E ficou aqui. E aí eu te pergunto, será que os treinadores estão errados em poupar os jogadores? Por isso que a gente tem 30 e poucos jogadores. Por isso que eu falo para você, para o jogador estar preparado.
Por isso que eu falo que as oportunidades vão aparecer, ninguém pode reclamar. Então é com eles. E eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe hoje dentro do campo, tirando o lance do gol. Volto a repetir, taticamente a gente fez uma partida muito boa. Nós jogamos contra um adversário que com certeza briga pelo título, está sempre na ponta de cima da tabela. E você vai ver as finalizações, o Flamengo não criou mais do que a gente. Praticamente foi um jogo parelho. O Flamengo teve mais a bola, mas chances mesmo de gol foram criadas pouco de ambas as partes. E o Flamengo conseguiu, em uma falha nossa, fazer o gol e nos vencer. É lógico que o que interessa no futebol é o resultado. Então, se você for ver, sempre, todos os jogos, os clubes têm, por exemplo, 3 competições. Hoje nós estamos falando de Campeonato Brasileiro. E os clubes que ficaram aqui estão poupando jogadores. Por que e como que eu não vou poupar? A não ser que eu não pense, e eu sou pago para pensar, coloco a mesma equipe toda hora para dentro do campo e começo a perder os jogadores por lesão muscular. Então, mais uma vez eu falo, clubes que não viajaram, tiveram férias, fizeram pré-temporada e estão poupando jogadores. Bom, aí você põe na balança se eu estou certo ou se eu estou errado.